Então, muito se fala aí de uma mesma ideia aí, uma ideia fascinante, que está envolvida em diversas coisas, né? Por exemplo, se a gente pegar, é, falava na década de 90 ali, né? Final da Guerra Fria, então o pessoal falava muito da globalização, tá? Isso tem a ver com uma questão econômica, né? De você criar comércio entre diversos países, mercados, e aquele comércio está todo conectado ali. Né? Se você passa, já avança aí pro ano 2000, 2010, você começa a falar da internet, né? Então, primeiro assim a questão da própria conexão entre as redes de informação ali, né? Como são as páginas web, tá? E mais depois ali, talvez na década de 2010 ali, a gente começou a falar dessas redes sociais, né? Redes sociais online, né? No caso, tipo Facebook, Instagram, essas coisas aí. E, bom, ultimamente aqui, agora na década de 2020, a gente tem um outro tema também assim que causa bastante, é, não vou falar fascínio, né, mas eu acho assim, burburinho aí talvez, que é a própria doença, né, a Covid, tá? Covid-19. Então, assim, se você for pensar, né, a globalização, década de 90, década de 2000, a própria internet com suas páginas web, também o próprio comércio, né, que começou na internet, depois as redes sociais online na década de 2010, agora a gente está vivendo aí essa questão da Covid. Tudo isso tem em comum, né? O que está tudo em comum? É o coração do que está por detrás disso, que causa curiosidade nas pessoas, essa noção de redes, tá? Redes. E assim, eu não sei para vocês, mas para mim, assim, quando falava de redes, estando num curso de ciência da computação, a primeira coisa que vem na minha cabeça eram as redes de computadores. Mas esse não é o entendimento que as outras pessoas de outras áreas têm, né? Então o estudo de todas essas redes sociais, redes econômicas, as redes de informação, né? Tudo isso daí o pessoal tem chamado de redes, simplesmente de redes. Tá? Então talvez possa ficar um pouco confuso aí para quem não está acostumado, mas inclusive diversos livros da área se chamam assim, simplesmente redes, networks, tá? Então assim, minha ideia é dar uma visão bem rápida assim do que se trata essas redes, do que a gente vai estudar aqui nessa disciplina de redes sociais e econômicas. Uma visão geral, então, né? A gente vai dividir o curso, tá? Exatamente da mesma forma que está dividido lá o livro. Né? Então a gente está baseando. O livro que a gente está se baseando chama-se Networks, Crowds and Markets. Né? São, sei lá, redes, multidões e mercados. Tá? Então, redes, multidões e mercados. Talvez seja redes, a parte de multidão seria a parte do social e os mercados a parte da econômica, que é o nome da nossa disciplina aqui. Tá? E o livro está dividido assim nessas 6 partes. Na verdade, o livro tem uma 7ª parte aqui, mas a gente acaba que nunca dá tempo de chegar lá. Tá? Mas enfim, a gente acaba trabalhando um pouquinho de cada uma das partes do livro aqui e exatamente na mesma ordem que é apresentada no livro. Tá? A gente nem todas. Então, assim, uma parte desse daqui do livro, né, por exemplo, a parte 1, está dividida em diversos capítulos. A gente não pega todos os capítulos, ou às vezes a gente pega até todos os capítulos, mas a gente não chega, por exemplo, nas sessões avançadas do capítulo. Tá? E alguns a gente dá só umas leves pinceladas, por exemplo, nessa 5ª e 6ª parte aqui também. Tá? Dependendo do semestre, a gente consegue avançar mais, às vezes a gente avança um pouco menos, tá? Mas a gente vai pegar um pouquinho de cada coisa. Então, assim, começando aí dos grafos, né? Teoria dos grafos e teoria dos jogos, tá?
Então eu falei que eram os dois alicerces aí da disciplina. A gente começa já dos grafos, que então, de certa forma assim é a base mesmo assim das redes sociais econômicas, e também a gente está um pouquinho mais acostumado, né, por estar no curso de ciência da computação, tá? Então, é isso que eu falei aqui, né? A gente vai estudar a estrutura, né, comportamento de grandes redes sociais econômicas, por exemplo, a web, né, a www. A nossa base vão ser duas, teoria dos grafos e teoria dos jogos. Teoria dos grafos é o estudo da estrutura da rede, né? Então, a estrutura da rede, você tem coisinhas que estão conectadas com arestas, tá? Isso a gente precisa estudar para estudar as redes sociais econômicas, né? E a segunda ferramenta é a teoria dos jogos, tá? Que é uma coisa que a gente não está acostumada, mas é uma teoria já bem desenvolvida, né? Que ela fornece assim uns modelos para você pensar em comportamento individual, ou seja, de indivíduos, de pessoas, né? Onde os resultados dependem do comportamento dos outros, né? Como assim? Quer dizer, você é uma pessoa, você não é uma ilha, né? Você depende do que as outras pessoas estão pensando e estão querendo fazer. Então, baseado no que os outros vão fazer, né, baseado no comportamento dos outros, você vai ter um comportamento individual, desculpa, tá? Então, assim, se você está numa situação que você precisa avaliar o que os outros vão fazer para daí você entender o que você vai fazer, então a ferramenta ideal para isso é a teoria dos jogos, tá bom? Então, assim, já começando agora com a parte de grafos, né? Olha só, eu já trouxe aqui um grafo, logo de cara aqui um grafo real, né? A gente fala grafo real, assim, quando é um grafo que veio de alguma situação real, né? Não é um grafo assim que nem, por exemplo, você estuda lá em teoria dos grafos, que tem grafos, sei lá, tipo... grafos assim que são mais artificiais, né? Por exemplo, um ciclo, ou por exemplo, os grafos completos, né? Cliques, né? Grafos completos, ou, sei lá, aqueles grafos que são grades, assim, também, né? Enfim, existem diversos grafos sintéticos, ou, assim, artificiais, eu acho melhor a palavra, né? Tá? Então, artificiais. Às vezes a gente estuda esse tipo de gráficos aqui só porque é mais fácil de se estudar as propriedades em cima desses grafos que são mais redondinhos, né? Vamos dizer assim, ou quadradinho, talvez. Tá? Aqui não, esse tipo de rede aqui você já vê uma coisa bem mais bagunçada aí. Tá? Essa rede, esse grafo aqui, talvez não dê muito bem para ver, mas você tem algumas arestas aqui que são mais grossas. Essas arestas mais grossas, ela representa assim a relação de chefe e empregado, tá? Então, por exemplo, aqui é que eu acabei não falando, a gente está falando aqui dos empregados lá da HP Research, tá? Então, cada pontinho disso daqui é um empregado, é um funcionário lá da HP Research, tá? E aí as arestas mais escurinhas, por exemplo, essa daqui, né? Ela representa uma ligação de chefe para, sei lá, pro funcionário, né? Aqui não está representado quem é chefe de quem é o subordinado de quem, tá? Mas essas daqui são as relações. E as outras mais clarinhas, elas representam a troca de e-mails dentro da empresa entre os funcionários. Então, assim, obviamente a troca de e-mail não necessariamente respeita a hierarquia da empresa, tá? Mas às vezes você pode ver que estão mais ou menos relacionadas, tá? Então, é interessante você ver essa ideia aí, né? Porque você vê que você tem, assim, a empresa às vezes está dividida, assim, por exemplo, em setorzinhos, né? Você também consegue imaginar, você tem às vezes alguns, assim, por exemplo, umas partes meio vazias aqui, né? Claro que isso é só um desenho, mas, assim, talvez entre esses grupos aqui, né? Você tenha pouca ligação, eles não estão muito coesos aí. Tá? E
Também uma questão que pode acontecer aí, que não está representado nesse desenho aí, mas questão das amizades entre as pessoas, ou não amizade em si, mas assim, o quão fortes são essas conexões delas aí, né? E, não sei, talvez outras coisas, vamos ver. Talvez assim, como é que você... vamos supor que esse cara aqui, sei lá, seja o chefão lá da empresa. Então, assim, quanto que daqui, né? Quantas posições aqui você teria que andar oficialmente até chegar no chefe lá, no chefão da empresa? Tivesse que ter uma conversa, né? Ou passar algum processo, sempre passar para as instâncias superiores, não sei. Tá? Então a gente começa, assim, imaginar diversas situações que estão acontecendo aqui. Tá? E todo esse tipo de coisa que eu falei aqui são coisas que a gente vai acabar estudando um pouco aqui na disciplina. Tá? Então, ó, olhando então agora para essa parte de teoria dos grafos mesmo aqui, né? Algumas das ideias fundamentais que a gente vai acabar estudando aqui na disciplina. Tá? Então, uma das coisas, né, acho que é o capítulo 3 do livro, são os princípios dos laços fortes e fracos. Tá? O que significa isso? Significa que você está numa rede social, o fato de você, por exemplo, estar conectado aqui, duas pessoas estarem conectadas, não significa que, né, vamos dizer, eu tenho duas conexões aqui. Tá? Isso aqui está conectado para outra parte do grafo lá. Mas essa conexão aqui não necessariamente tem a mesma força do que essa conexão. Pode ser que essa conexão aqui, tá? Ela tem uma força muito maior, né? Seja vamos dizer, uma arestinha um pouco mais grossa do que essa daqui, tá? E o que isso implica? Tá? E você saber que tem conexões fortes e conexões fracas, né? Os laços fortes e os laços fracos, tá? A gente vai estudar isso daí, né? Outra questão aqui, questão dos buracos estruturais, né? Então eu falei lá, às vezes você tem muitos grupos aqui, tá? Então aqui tem um monte de gente. Aqui tá pipocado de gente. Tá? E você tem assim, tipo, vamos dizer, uma parte vazia aqui no meio. Na verdade, você pode pensar das duas formas, né? Não só na parte dos buracos na estrutura do grafo aí, mas também na parte que a estrutura está super conectada, né? Claro que aqui não é. Aqui geralmente você não vai ter as coisas desconectadas aqui. Você vai ter assim, às vezes, algumas arestas aqui, algumas arestas aqui, mas pouca coisa, assim, né? Então, quando que vale a pena você ficar dentro aqui de um grupo, ficar bem interno? Quando que vale a pena você ficar meio que externo no grupo, mas ficar meio que nas bordas para ter conexão com outros grupos, tá? O que isso tem a ver com laços fortes e fracos? Será que laços fortes são os laços que estão aqui dentro? Será que laços fracos são esses laços que estão aqui fora? O que isso implica na estrutura da rede? A gente vai estudar isso daí, tá? Outra coisa, aquela lá que eu peguei e falei lá sobre você querer saber quantos passos você precisa chegar lá, né? Até chegar no teu chefão lá, né? Então isso tem aí uma ideia aí que a gente também vai ver, né? Que é a teoria do mundo pequeno, né? Os 6 graus de separação, tá? Vou comentar isso aí mais, acho que na próxima aula, vou comentar um pouquinho mais sobre essa teoria aí dos 6 graus de separação. E a gente vai ter uma aula especial mais pro final do curso aí. Uma aula só disso daí, tá? Então tudo isso daí são coisas que a gente acaba estudando quando a gente está falando aí de teoria dos grafos, né? E em redes sociais, tá? Então tá, eu já falei isso daqui, né, dos funcionários da HP, aqui então comunicação equilibrada entre ficar dentro de pequenos grupos ou no limite entre os grupos, né? Questão dos laços fortes aqui. Laços fortes representam um contato social frequente, tá? E eles tendem a estar em regiões mais conectadas das redes, aqueles grupinhos aqui, né? Os grupinhos aqui, um grupinho aqui, tá? E laço fraco talvez é um contato social mais raro, tá? E eles tendem a cruzar as regiões, certo? Então, por exemplo, aqui, olha só isso daqui, ó. Daqui para cá, né? Ou daqui para cá. Claro que um desenho assim não é
não é o ideal para a gente fazer essa análise, né? Por isso que a gente usa programa de computador, porque a gente vai ter uma rede gigante lá e a gente acaba analisando isso através do próprio programa de computador. Ninguém fica lá olhando, né? Olhando para ver, né? Olhando um desenho de grafo. Até porque desenhar um grafo assim, aberto, assim, saber agrupar as coisas é um problema extremamente complicado. As pessoas não sabem resolver isso direito, tá? Se eu jogar um grafo de tamanho 1000, 2000, né? 1000 vértices, 2000 vértices, e mandar, sei lá, um software desenhar, ele não desenha muito bem, tá? Ele não sabe exatamente o que ele tem que aglomerar, que agrupar, ou enfim. Opa. E, bom, aqui tem um outro, esse daqui também é um outro grafo aqui de uma rede social bem famosa. Então, quando eu digo rede social aqui, que fique claro para vocês aqui nesse momento que a rede social não é assim que a gente tá acostumado a falar rede social, é tipo Facebook, essas coisas aí, né? O Facebook é uma rede social online, tá? Redes sociais, elas existem independentemente de existir computador ou sei lá o quê, né? O fato de você conhecer uma pessoa no mundo real, assim, né? Ter uma amizade você pode já considerar que é uma rede social, uma amizade ali de uma rede social, tá? Então, nessa daqui, eu acho que é uma figura, se não me engano, da década de 70, bem famosinha aí no estudo de redes sociais, acho que foi um sociólogo que começou a estudar isso daqui. É do clube de karatê do Zachary, tá? Então, e ele mapeou lá dentro desse clube de karatê aí as conexões. Então aqui acho que a gente são 34 pessoas nesse clube de karatê, tá? E as pessoas estão conectadas aqui, né? Se elas são amigas uma da outra, né? E assim, talvez seja, é claro que eu falei a questão da forma que você desenha essas redes sociais aqui, tá? Talvez esse desenho esteja sugerindo isso, mas a grande verdade é que assim, se a gente parar para olhar assim com calma, a gente tem uma divisão aqui, ó, tá? Então tem algoritmos que fazem isso, sabe? Tipo, você joga lá uma rede e vai estar tudo bagunçado. Então ele pega e fala assim, ó, quebre em 2 grupos. Ele meio que tenta puxar assim, pegar a parte que é menos conectada aqui da rede, sabe? Então assim, você vê que nem tudo é amizade, né? Você também tem essas questões de conflitos latentes, tá? E isso é uma coisa que a gente vai ver, é o capítulo 5 do livro, tá? A teoria do balanceamento estrutural. Né? O que acontece quando você tem, assim, além das amizades, você tem inimizades. E o que vai acontecer com essa rede ao longo do tempo. Tá? Isso daqui eu já falei também, né? Então, assim, às vezes eu costumo ter essa prática aqui de falar assim, às vezes eu já falei, né? É porque, assim, esses slides aqui, eles estão num formato que eu gosto de deixar para vocês usar para estudo. Então ele tem bastante texto. Normalmente, se você quer fazer uma apresentação bem feita, você não coloca muito texto, né? Você coloca mais as figuras. Nesse caso aqui, vocês vão perceber que às vezes tem muito texto e às vezes eu falo coisas repetidas aqui justamente porque eu quero deixar esses slides para facilitar, servir como material de estudo para vocês. Obviamente você sempre pode ir lá atrás do livro lá e ler o livro também. Se tiver alguma coisinha que não ficou bem entendida aqui, tá? Então, ó, é possível descobrir um conflito latente nas figuras. Aqui ele acabou colocando as cores aqui, né, nos vértices. As pessoas 1 e a pessoa 34 são as centrais, tá? Se a gente for parar para ver, são as pessoas que mais têm conexões ali com as outras, mais têm vizinhos, né, que a gente chama, tá? E aí, se você parar para ver aqui, essas duas pessoas, um era um instrutor da academia e o outro é o aluno que fundou o clube lá, o clube de amizades, né? Então, parece que tinham pessoas se agrupando entre o instrutor e outro que era o aluno que fundou o clube lá, tá? Eu já fiquei pensando aqui naquela série lá da Cobra Kai, não sei se vocês estão vendo isso daí, tá? Cobra Kai. Tá? Então, é uma série bem legal lá, derivada lá daquele filme lá do Karate Kid, né?
Enfim. É... Então tá, isso também eu já acabei falando aqui, né? Que vai ter um conflito latente entre dois grupos. A rede pode, olha só, a rede pode mais tarde se dividir em duas partes, tá? E como é que seria, né? Essa que é a pergunta interessante. Tem várias perguntas interessantes, mas essa daqui é uma que a gente vai responder. Como é que seriam essas... Se essa rede se separasse, o que aconteceria dentro de cada uma das partes? Tá? Será que as pessoas continuariam amigas ali? Né? Então, a gente vai ver isso daí. Tá? Então, assim, de teoria dos grafos, isso daqui assim, é uma visão geral do que a gente tem para falar no curso.